Olá, toda semana nós convidamos você para conversar sobre trajetórias, escolhas, projetos de vida e através dessas histórias aqui no Câmara Livre, a gente quer oferecer a você a oportunidade de olhar ao seu redor, olhar para os seus próprios planos e quem sabe com isso, eventualmente, você rever alguns projetos de vida, redirecionar ou, se estiver tudo bem, seguir em frente como manda o calendário do Viver a Cada Dia. Denise de Oliveira Real. Ela nasceu em Lins, filha de pais bancários, da Sueli com José Roberto, e fez a sua trajetória profissional entre Lins e Bauru durante um determinado ponto e está aqui conosco há alguns anos na Terra Sem Limites. Mas para saber da sua trajetória, a gente quer percorrer alguns recortes de vida com você. Obrigado por ter vindo aqui. Imagina, obrigada. Eu que agradeço muito o convite, Nelson. Quando você olha para Denise, menina ainda, da primeira infância, talvez até a adolescência, ou uma fase mais adiantada, se for o teu caso. Qual a memória afetiva de infância que você tem de algo, um fato, um objeto, um alimento que o seja, uma lembrança que sempre está acompanhando essa sua memória afetiva? Bom, pensando no cunho de nutrição, eu passava sempre as tardes na casa da minha avó. Nós íamos à escola de manhã, voltávamos de ônibus e ficávamos na casa da minha avó. Meus pais trabalhavam o dia todo e só retornavam à noite. E casa de vó é sempre casa de vó, né? Sempre tinha gostosuras e minha avó sempre fazia... Minha avó sempre foi cozinheira assim de mão cheia, tanto que eu falava para ela desde sempre: vó, quando eu me casar eu vou vir fazer um curso com você para aprender a cozinhar, porque ela cozinha super bem. E eu lembro assim essa memória de algo gostoso que ela fazia, até o cheiro, né, da casa dela que ficava, era bolinho de chuva. Tanto que a gente torcia para chover, porque ela só fazia quando chovia. Só quando Então, chovia? só quando chovia. Então, os bolinhos de chuva da minha avó eram algo assim muito esperado e ficava aquele cheiro na casa. Nossa, que me remete muito, muito à infância, algo afetivo muito, muito gostoso. Você fez o primeiro ano do colégio numa escola de freira e depois foi para o colégio mais ligado à engenharia. Sim. Então, ali adolescente se transformando em mulher já é uma fase natural de efervescência para todos nós. Essa mudança de perfil, ele fez algum sentido? A dificuldade de ajuste, bastante do ponto de vista da própria estrutura de educacional, talvez, dessas duas tendências? Ou não? Isso foi tranquilo? Olha, foi um ajuste um pouquinho complicado. Eu gostava muito de estudar na Auxiliadora, né? Na Nossa Senhora Auxiliadora, que ainda existe lá em Lins. É uma escola rígida, mas que amparava muito a gente. Ok. Qualquer dorzinha que você tinha, assim, de barriga, eles comunicavam à família, eles têm um cuidado muito, muito próximo. E quando meus pais decidiram, né, me transferir para outra escola, que tem mais mais essa ligação com a engenharia, eu sofri um pouco, sim, tive que fazer quase todas as aulas de reforço à tarde na escola, então eu vivia naquela escola, foi bem puxado, bem complicado, eu senti bem a diferença, assim, de um pouco de ensino mesmo, né? Mas, de certa forma, fui logo convencida que isso seria bom para mim, porque eu estava numa fase preparatória, né, para vestibular e para os cursos futuros que eu gostaria de fazer. Então, logo aceitei numa boa. Você nos contou que, a partir de um determinado período, já gostava muito de biológicas e isso foi fazendo sentido cada vez mais na sua vida. Sim. Aí você chega diante da escolha do vestibular, poderia ter optado por biologia simples ou objetivamente, mas foi para nutrição. Por que nutrição? É o que eu estava comentando com você, eu sempre gostei muito da área biológicas,
até no colegial mesmo, eu gostava muito da parte, inclusive de genética mesmo. Eu sempre estava à frente das matérias, sempre fazendo aqueles exercícios extras que ninguém gostava de fazer e eu gostava de fazer. Então eu prestei o vestibular sim de Ciências Biológicas aqui em Bauru e fiz nutrição porque minha prima havia feito nutrição e eu conversando com ela surgiu o interesse. Passei nas duas faculdades. Conversei de novo com ela, ela me abriu assim os horizontes de onde eu poderia trabalhar e como que eu poderia ser inserida, né? Falei, bom, vou tentar a nutrição. Fiquei muito em dúvida, confesso. Fiz até a matrícula nas duas porque eu decidi assim no último minuto do segundo tempo. Mas logo que eu iniciei assim, a nutrição, minha mãe sempre me deixou muito à vontade. Você tem total liberdade para começar a fazer, não é isso, você tem total liberdade para mudar, se você quiser a faculdade, não tem problema algum. Mas logo que eu iniciei nutrição, eu me encantei, até pelas bases, né, que você começa a estudar, histologia, citologia, que tem muito a ver com a biologia, né? Então logo eu me encantei por nutrição e decidi seguir em frente. Denise, você é geminiana perfeccionista? Não, eu sou geminiana. Eu me cobro bastante, mas não perfeccionista. O que ele fez profissionalmente depois, ou quais foram os ganchos ou alavancas que lhe fizeram, por exemplo, a fazer mais de uma pós? Eu sei que formações na tua área, como em outra da área de biomédicas, ou mesmo medicina, ou outras relacionadas ao universo onde você trabalha, você pode abrir um leque gigantesco de opções. Você falou, por exemplo, que fez em Rio Preto nutrição clínica, depois você fez em pós em fitoterapia e continua, pelo jeito, depois, a gente resumiu um pouco isso, estudando. O que você foi buscar nessas pós? Eram complementos, que talvez seja a questão mais objetiva, não? Você se interessou por alguma outra razão? Nelson, é engraçado, a gente sai da faculdade extremamente cru e no desespero de já começar a atuar e sabendo que a gente não tem muito embasamento para isso. Então é um pouco desesperador esse anseio de começar a atuar, mas sem ter tantas bases para isso. Então eu queria me especializar mais. Eu tinha uma ideia muito de especializar nesse sentido, de afunilamento. Tá. Então eu comecei a especializar em clínica, em fitoterapia, alimentos funcionais, fisiologia do exercício, né, em nutrição esportiva. Mas quanto eu mais afunilava, eu sentia que eu estava perdendo a visão do todo. Ok. E ultimamente, pelo menos as últimas pós que eu fiz, eu tentei resgatar essa visão do todo. Aí eu busquei o NutriCoach e também, que envolve mais a nutrição comportamental, né? Que eu acho que é mais esse aspecto do olhar o todo, olhar o em volta, sair só do segmento do fazer uma dieta, olhar só o que cabe à nutrição e entender todo o contexto que o ser humano está envolvido. Eu pedi para você comentar um pouquinho sobre isso. A gente vai fazer vários recortes aqui. Sim, sim. Se você considerar um ser humano único, como cada indivíduo com sua trajetória, suas memórias de cheiro, de alimentação, de paladar, né, dos seus históricos de traumas, distorções, os problemas que ele enfrentou cada um na sua vida, e olhar hábitos alimentares, os hábitos alimentares, de certa forma, podem ajudar, com um bate-papo mais longo, um bom diagnóstico, a entender um pouco, fazer uma espécie de um raio-x ali, talvez, de uma pessoa ou não. Eu consigo conhecer parte do outro a partir daquilo que ele come? Consegue. Dependendo das escolhas alimentares, já é sabido, isso já é estudado, que dependendo das escolhas alimentares influenciam até o nosso humor. Por quê? O alimento não deixa de ser uma química. Então, dependendo da química que a gente coloca no nosso corpo, é um tipo de resposta que a gente tem. Inclusive neuronal, né? De resposta de neurônio, de receptor químico. Então, dependendo do que a gente coloca de química, é uma resposta que a gente tem. E sim, tem muitos estudos que relatam isso. E é perceptível a gente observar. Tanto que pessoas que consomem mais alimentos industrializados, que são, né, feitos pela indústria, que vem lá nos saquinhos, né, tudo com conservante, tudo mais, são pessoas que têm o organismo mais inflamado.
não é algo visível, né? A gente não consegue olhar na rua, nossa, organismo inflamado. Mas essas pessoas tendem a ter uma reação mais imediata, são mais irritadas. Pensa no organismo inflamado, ela é mais responsiva, mais imediatista, é um corpo que responde, é um corpo agredido. Entendi. Fisiologicamente. Era isso a pergunta? Logo, é um pouco do percurso, mas a gente vai entrando nele. Logo, tem sentido para você como profissional de que, eventualmente, dietas que contam, quantificam e qualificam calorias isoladamente podem não fazer sentido ou estou exagerando? Ao meu ponto de vista, não fazem nenhum. Fazem algum sentido. Porque, primeiro, tudo que é doutrina eu gosto de olhar com uma certa cautela. Mesmo porque, olhando sobre a ótica de cada ser humano é único, como que uma regra vai contemplar todo mundo? Eu acho isso bem complicado. Olhando números, eu tenho que ingerir, um exemplo, 1.500 calorias por dia. Pronto, eu posso escolher o que eu quero comer. Sobre que critério? Números. A partir desse número eu posso escolher qualquer coisa, sendo interessante ou não. Eu posso ingerir, um exemplo, 300 calorias no meu café de manhã. Tá, eu posso escolher comer uma bomba de chocolate com 300 calorias ou ingerir um iogurte com mamão e aveia, que também vai dar 300 calorias. Mas é 300 calorias, meu corpo vai entender igual. Não, o corpo não é uma calculadora. O corpo são várias reações químicas. Ele vai assimilar diferente esses nutrientes. O que tem uma bomba de chocolate? A mesma coisa que tem todos esses outros alimentos? Totalmente diferente a química. Então, a química que a gente dá para o nosso corpo é um tipo de resposta e assimilação que a gente tem. Se os organismos são únicos, a forma de sintetização de cada um desses nutrientes que estão na matéria-prima desses diferentes alimentos não é diferente para cada um? E aí não faz sentido para colaborar com o raciocínio de que uma bomba de chocolate para você tem um efeito aí no teu metabolismo muito diferente do meu, eventualmente? Pouco, porque geneticamente é pouco diferente essa parte metabólica. Ok. É um pouco diferente. Assimilação e metabolismo, é igual quando se fala, né? Mais lento, mais rápido, isso existe sim. Mas o corpo entendeu o que é um carboidrato e o que é uma gordura saturada ou monoinsaturada, boa ou ruim, isso é igual para ambos. Para mim, para você, mulher, homem, criança, isso vai ser igual para todos. Agora, a parte emocional já é diferente. Muitas vezes para você tem a necessidade de comer algo mais adocicado de manhã. Então, para você, eu vou passar alguma coisa mais adocicada de manhã. Para outras pessoas, tem mais necessidade de um salgado, paladar, mais salgado, na manhã. Então, isso pode ser mais ajustado. Paladar, sensorial, o ser humano, ele é sensorial. E isso tem que ser respeitado, muito respeitado. A gente é do aroma, do paladar, de tudo, né? Até de tudo que envolve o contexto da alimentação, do preparo, o que aquilo remete, o que o alimento remete. Não só estou ingerindo isso porque é saudável, porque tem X calorias. A gente não é só essa parte exata, né, do alimento. Tem sentido, então, que numa tentativa de simulação breve clínica aqui com você, que a ideia de anamnese entra também, você entendeu o meu perfil comportamental, a forma como eu reajo, se eu sou mais irritado, se eu sou mais calmo, se eu sou mais introvertido, mais extrovertido, se eu tenho um tipo de vida mais tranquila, ou se eu sou acelerado, ou isso não faz a menor influência numa hipotética consulta? Muito, influencia muito. Até por uma avaliação, né, minha, até do contexto de atendimento clínico, que eu vejo a mudança do meu perfil de atendimento, contempla muito isso. Vai fazer 12 anos de atendimento, eu vejo como eu era fadada a isso, a olhar, ver a estrutura da alimentação e ver, nossa, o que eu posso alterar dessa alimentação? E muitas vezes não entender, poxa, ele vai conseguir aplicar isso na rotina dele, sendo que ele sai para trabalhar de manhã e só tem contato com a casa dele à noite. Como é que ele vai preparar tudo isso ao longo do dia?
Será que é interessante? Eu coloco lá um monte de fruta para ele, mas o paladar adocicado não agrada muito. Então, sim, a gente tem que vivenciar a rotina do paciente e saber, poxa, ele vai conseguir aplicar? Isso é interessante. Muitas vezes começar com trocas. Poxa, Denise, eu não estou disposto a trocar, sei lá, meu pão francês de manhã. Ok, mas será que à tarde a gente não poderia fazer esse outro tipo de troca? Por conta disso, para te deixar mais saciado, para você chegar à noite e não querer comer o pé da mesa. Será que a gente pode começar a fazer essa mudança? Muitas vezes isso que falta um pouco em consulta, que hoje eu sinto, né, que eu consigo fazer um pouco mais, que é deixar o paciente, deixar com que ele se inclua na consulta, ver o que ele consegue fazer, ver o que ele está disposto a fazer naquele momento. A gente quer chegar, a gente quer mudar a vida dele, né, do nada, do 0 ao 100. Muitas vezes não é assim, não é para ser assim naquele momento. Conforme ele vai conseguindo fazer e vai vendo as mudanças e como isso afeta o dia dele, porque a alimentação não é só emagrecer ou não. A alimentação é mais disposição, mais energia, dormir melhor, controlar a ansiedade, envolve amplos aspectos, né? Então, conforme ele vê essa mudança na rotina, já volta lá e fala, nossa, legal, consegui fazer essa mudança, vamos para a próxima. Ao responder isso, no nosso bate-papo, você está respondendo lá, talvez, a terceira questão aqui do nosso recorte, que é o sentido do multidisciplinar. Ou você entende esse todo e, eventualmente, especifica algumas partes por necessidade, ou você não consegue fazer um desenho desse conjunto para direcionamento. Sim. Você tem algo que você não come de jeito nenhum? Minha esposa não come beterraba e eu consigo explicar por quê, porque ela me contou. Que, segundo ela, na infância, em um determinado momento, a mãe foi separar a beterraba. Vou citar um exemplo aqui, não é alergia. Sim. E ela não gostou naquele momento, ficou com essa memória emocional e nunca mais consumiu beterraba. Eu adoro beterraba. Olha, de jeito nenhum, eu acho bem complicado, porque se eu me propor a comer, eu acho que eu como, eu não tenho nenhum tabu, assim. Ou tem algo que você não gosta, então? Que eu não gosto, não gosto Esse mesmo. sabor não me vai. O sabor não me vai. Eu não gosto muito de quiabo. Sei de todos os benefícios do quiabo. Como quando minha avó faz, por muito amor à minha avó. Mas não gosto muito de quiabo. Mas se tiver, comer como. Acho quiabo gosmento, que não tem mas gosto tem formas de nenhum, fazer que não fica mesmo que gosmento. faz uma mexida com carne moída, mas com outras coisas. Se ele tá ali, né? Pode Enfim, botar no misturado creme com de alguma leite. coisa, até que vai. Mas não gosto muito, não me apetece muito. Ok. E a carne vermelha, que não é algo que eu morro de amores, não é algo que está incluso no meu cardápio atualmente, por escolha. Eu juro que não é uma provocação, mas é apenas um papel de troca de informação. E também não tem esse sentido. É Sim. uma troca mesmo, para quem está lá nos assistindo. Dizem que o homem é um pouco mamífero e um pouco carnívoro ao longo do sua história antropológica. Por que carne não? Para mim, carne não. Sim. Não defendo bandeira de nada, não acho que tem que ser excluído da vida de ninguém. Por uma percepção corporal, inclusive até de alguns cursos que eu já fiz, né? Para você não funciona bem? Eu comecei a ter uma percepção de ser muito indigesto para mim e por conhecer mais o que alguns alimentos, a interação de alguns alimentos no nosso corpo, juntando isso com a percepção que não faz tão bem para o meu corpo, de indigestão, de me dar até dor de cabeça. Falei, bom, meu corpo não está assimilando muito bem, então, e fico bem sem, não é uma coisa sofrida. Porque tem pessoas que excluem alguns alimentos, ai meu Deus, eu morro de vontade. Não, não morro de vontade. Mas não chega a ser, lógico, só para exemplificar, e já entrando, aproveitando o recorte, tem gente que tem disposição à lactose, ao glúten, e aí... Sim. Tem que excluir, né? Mas muitas vezes tem vontade, mas tem que excluir por algo físico mesmo, né? Você está dizendo que alguns alimentos, o exemplo da carne aqui, para algumas pessoas ou para um contingente de pessoas, ela não cai bem, o que a gente chama de não cai bem, não digere legal e isso cria uma série de outras consequências eventuais no tempo aqui, no organismo. Exato. A gente tem que começar a ter percepção sobre o nosso corpo,
Por quê? Isso tem até a ver com o mindfulness, Ok. que é o Mindful Eating, que é uma das especializações que eu fiz, que é algo bem recente, que é o comer consciente. E não só o comer consciente. O que você diria que é o comer consciente? Eu acho que é resgatar a autopercepção. A gente se desconectou com a gente mesmo. Okay. É meio maluco falar isso, porque... mas eu dou um exemplo que é muito, muito pontual. Principalmente nós, mulheres, a gente sabe bastante disso. Quantas vezes a gente passa o dia todo com um sapato, bico fino, com o dedo lá espremidinho, o pé lá latejando. O que a gente fala? Poxa, para de pensar no pé, abstrai que a dor passa. Então, a gente negligencia nosso corpo. Negligencia dores, vontades. Falo isso porque eu atendo... Eu acho uma tirania, mas eu entendo. Eu atendo muitas pessoas que falam assim, ai não, eu fico segurando, por exemplo, vontade de ir no banheiro porque eu só gosto de fazer em casa. Ai não, eu não faço xixi porque eu tenho tanto trabalho para fazer, eu fico segurando a vontade de fazer xixi. Isso daqui é bicho, a gente é bicho. O ser humano é um bicho, naturalmente. Claro. Então a gente negligencia coisas básicas que isso faz como se fosse uma barreira da nossa percepção do corpo. Então, isso que eu falei da digestão é voltar a ter a percepção sobre você. O que faz bem para mim? O que meu corpo está dando sinal agora? Estou sentindo alguma dor? Meu corpo está precisando de água? Até descanso a gente negligencia do nosso corpo. Se auto-observar, entender as reações do corpo, os sinais que ele dá, o corpo fala, como diz um bom livro. É bem isso. Você diria no Mindfulness Eating que incluiria com outro recorte, a gente vai fazer vários aqui, que o ato de comer tem que ser algo muito mais concentrado do que a gente eventualmente faça nessa atribulação e correria do dia a dia? Sim, o mindfulness ele tem um pouco ligado à meditação. De ter percepção do paladar, dos alimentos. Eu gosto de trazer as coisas, Nelson, de uma forma muito prática, mais próxima a todo mundo, porque se a gente ficar deixando muito romântico, embora eu goste dessa visão, as pessoas falam, ai não, é muito distante, não vou fazer, né? Então eu gosto sempre de trazer ao mais próximo, nossa, legal, consigo aplicar. Então tem essa visão da meditação, mas nem todo mundo consegue na rotina, nem todo mundo, 99%, a gente não consegue na nossa rotina, vamos lá, vou almoçar agora, deixa eu meditar, pegar aqui meu garfinho, a gente não consegue todos os dias. Tá. Só que, na medida do possível, vamos tentar aumentar um pouco a percepção? Mas se puder tirar o celular então do vamos lado. lá, exatamente isso, pequenos passos. Deixa o celular de lado, começa a deixar o garfo entre as mastigadas e perceber, que tal fechar o olho, perceber, poxa, tá doce, tá salgado, tá crocante, aumentar a percepção. A gente tem que aumentar essas percepções. Aumentando as percepções, a gente aumenta a nossa saciedade. Comer não é só mastigar e engolir. Comer é todo o processo. Olhar o alimento, sentir o aroma, a crocância. A gente tem vários tipos de fome, que não é só chegou lá no estômago. Então, aumentar essa percepção. Uma coisa que eu senti, até um relato meu. Eu fazia muito o meu almoço, principalmente, em restaurante, até por praticidade. Ok. Só que eu percebia que isso me irritava muito. Olha que maluco. Porque era um ambiente muito de conversa, muito barulho e tal. E eu comecei a fazer em casa. Eu percebia como isso me deixava calma. Porque é um silêncio, é uma paz, e eu conseguia comer com mais calma. E pronto, voltava tranquilo para trabalhar à tarde. Então, pequenas mudanças que para você faz sentido, olha como isso melhora a sua digestão, melhora a sua comunicação com a comida, né? Você consegue fazer uma refeição muito mais agradável do que uma coisa correndo. Muitas vezes lá, seu prato tudo bem, estava com qualidade, mas é o fato que eu comento aqui. Não é só montar um prato bacana, é tudo que envolve a alimentação. Eu lembrei de um hábito aqui que tem em comunidades ribeirinhas do Amazonas. E eu não consigo entender, na minha pequena percepção, mas vou colocar para você, por que não se faz isso? Na Espanha eles falam muito da siesta, aquele cochilo de 20 minutos depois e faz um bem para recarregar muito aqui. Bem. E os restaurantes não têm locais para você ter uma rede, um puff lá.
É bobagem, ele faz sentido. É algo que eu alcei aqui da memória. Poderia ter, né? Sou a favor disso. Empresas, por favor. Sou muito a favor disso também. Tá. Ser uma admiradora do universo vegano, então. Mas Sim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra vale para você. Sim, respeitando a individualidade. Isso envolve muito cultural também, né? Mas quanto a isso, eu gosto de orientar muito as pessoas. Né? Então, decidi virar vegetariano. Por que motivo? Tem ainda pessoas que decidem entrar nesse universo por achar que é mais saudável, só puramente. Tem pessoas que decidem entrar nesse universo porque, eu acho que eu vou emagrecer. Pelo amor de Deus, se for por isso, vamos conversar melhor, porque é tudo menos isso, né? Aí entra a questão da vida e da percepção que cada uma tem sobre suas escolhas, como eu coloquei no começo aqui. Muita gente chega ao teu consultório porque quer perder o pneuzinho, não gosta do traço que tem no rosto, que é mais quadradinho, quer ficar mais longilíneo, enfim. E às vezes ela nem tem o biotipo físico para aquele tipo de situação. Como você está falando aqui de nutrição, mas também de um pouco de autoconhecimento, que envolve a questão comportamental, o que você diria para essas pessoas? Que buscam uma imagem X. Que te procuram, visivelmente, com esse objetivo. 99% quando senta ali na minha frente fala, quero emagrecer, Nutri. Okay. É a primeira frase. Mas em conversa a gente vê que são vários outros pontos, né, que envolvem isso. Okay. Desde o se sentir bem, desde o desconforto, várias coisas que levam àquilo também, né? Não só estou acima do peso, não me sinto bem. Ela já está naquela situação por não estar bem em outros aspectos da vida também, né? Então o emagrecimento não é só, foi o que eu comentei, não é só um peso na balança. Reflete na atitude até dela com o outro. Tem clientes que sentam na tua frente que depois eu faria da anamnese para falar de uma linguagem médica no meio, né, da entrevista tal dos conteúdos, que ela precisa discutir, eventualmente, lógico, a melhor organização ou distribuição nutricional, enfim, do metabolismo dos alimentos de acordo com o seu modo de vida, mas que ela precisa de um divã para resolver outras questões. Exato, exatamente isso. Porque não tem ajuda em casa, porque aí começa a discorrer sobre outros assuntos. Sobrecarregado. Tanto que tem pessoas que, o famoso descontar na alimentação, né, que a gente sabe hoje em dia que é o comer emocional, que é muito estudado hoje em dia na psicologia comportamental, pessoas que fazem alimentação sozinha e passam a comer mais, ou comem coisas descabidas. Por isso, poxa, se estivesse fazendo refeição com mais outras pessoas, muitas vezes teria escolhas melhores, mais assertivas, mas por estar sozinha, desconta na comida, né? E eu falo que o ser humano tem vários tipos de fome, mas me entenda bem, é uma fome afetiva, é uma fome de contato com o outro, é uma fome de uma conversa, é uma fome de um contato, de um carinho, é uma fome de fazer algo gostoso, de, sei lá, ver um filme que você gosta, sair para passear. São várias fomes que a gente tem, só que a gente costuma, né? A gente se habituou a ir nessa fome que é mais fácil resolver. Questão do corpo. Que peso tem a glândula tireoide em algumas disfunções? Em algumas disfunções, um peso relativamente importante. Muitas pessoas buscam, é até irônico falar isso, mas tem pessoas que sentam na minha frente e falam assim, nossa, eu até busquei encontrar algum problema na minha tireoide e infelizmente não tem. Eu falo, graças a Deus não tem, porque o comportamental a gente pode mudar mais fácil do que uma glândula, né? Então tem pessoas que ainda imaginam ter algum problema e gostariam de ter algum problema porque seria mais justificado, porque o comportamental eu sei que é difícil mudar, só que é um difícil mais simples do que controlar uma glândula que tem que ser controlada com medicamento, muitas vezes o resto da vida. Eu citei o divã, porque, enfim, gosto de psicologia comportamental, cognitiva, e eu li alguns autores que em todos os livros, tem um livro muito interessante, entre vários aqui está, que chama Autossabotagem,
e que tinham vários pacientes que tinham, por exemplo, a disfunção de peso ou obesidade e eram de natureza de trauma psicológico Sim. de infância. Sim. E não necessariamente, lógico, do ato de comer. Sim. Sim, tem muitos traumas que a psicologia trata. Enfim, que pode até ter relacionado não os cuidadores, né, em relação à criança, mas até de observação. O que as crianças observaram de relacionamento da mãe ou do cuidador em relação à comida. Isso me preocupa muito quando eu vejo em atendimento clínico a mãe levar o filho ou a filha e a mãe já ter uma certa neurose com a imagem, com o peso, e o filho reproduz exatamente a mesma coisa. E na infância isso, né? Então é muito preocupante isso. Você fez pós em fitoterapia também. Sim. E aí abre um outro campo de leque, dá só um bate-papo. Mas para não deixar de fazer o recorte na fitoterapia, ela é uma ferramenta para você como? Fitoterapia, o nome mesmo diz, né? Terapia, tratamento através de fitos, que é tudo que é natural. Eu gosto muito da leitura da fitoterapia, porque lembrando que nós somos bichos, né, animais, a gente entende o que a natureza nos provém. Então, para fugir um pouco da alopatia, para fugir um pouco da medicação, as pessoas ainda buscam a fórmula milagrosa, o que tem de novidade na medicina. Não sou contra a medicina, porque ela é necessária, mas principalmente na área da nutrição e o que se busca muito ainda é a pílula milagrosa para emagrecimento, e não tem isso, e não vai ter isso, né? Porque muito é mais do meio que a gente é inserido do que algo metabólico. E a fitoterapia, isso nos remete muito a, vamos lembrar lá, né, dos índios, como eles se tratam até hoje, baseado no que se tem na natureza, nas plantas. As plantas têm muitos bioativos, que são componentes que ajudam no tratamento de várias doenças. Nunca, em hipótese alguma, né, nem o CRN permite que a gente tire nenhuma medicação e passe a usar o fitoterápico como medicação e como tratamento, isso de forma alguma. Só que o fitoterápico ele colabora muito. Complementar e também de uma forma mais suave, mais sutil, até para controlar a ansiedade, para controlar compulsões alimentares também ajuda muito. Tem vários fitoterápicos que ajudam nesse aspecto. Melhorar homeopatia o humor. Também ou não? O que você pensa sobre homeopatia nesse conjunto todo? Eu não tenho muito aprofundado sobre homeopatia, mas já é outro segmento. Legal. Tem alguns hábitos que eram de gerações, eventualmente, da tua avó, dos seus pais, e que alguns hoje estão a seu modo, diante da dificuldade, como vivem, incorporando. Vou ser específico. Pequenos vasinhos em casa, que às vezes são ornamentais, mas tem lá o boldo, que é num vaso pequeno, fica uma planta, põe uma madeira e coloca lá hortelã, manjericão, temperinhos, cebolinha, enfim. Tem gente que acha feio, tem gente que acha bonito, mas enfim. E aí pode utilizar isso no dia a dia, ter um envolvimento com cuidados, vasinhos, com planta, tem mais de um benefício. O que você pensa sobre esse tipo de... Fantástico. E por que remete-se mais aos avós e tudo? Porque tinha esse quintal em casa, né? Nossa, eu lembro, minha avó falava, nossa, chupava manga no pé, e tinha pé de limão, e pé de goiaba, e pé de não sei o quê, de não sei o quê. Eu tenho uma vaga memória só disso, né? Hoje em dia é tudo, né, apertadíssimo, ou é apartamento e não se tem tantas, né, opções, mas esses vasinhos, eles acabam sendo viáveis, né, nessas novas estruturas que a gente tem hoje em dia, e a gente acaba conseguindo consumir menos industrializados. Sai daqueles temperinhos prontos, que tem muito sódio, que tem muitos conservantes, e acaba tendo esses temperos naturais. Eu acho muito interessante, eu sou muito a favor dos orgânicos, a gente não sabe a diferença que faz para o organismo. Tentar nos isentar dos agrotóxicos faz muita diferença, é que não é algo visível, então as pessoas acabam... E o que eu digo que é complicado em nutrição, Nelson, é assim, a causa e efeito. Como a gente come algo hoje e não tem um efeito amanhã, por exemplo, do agrotóxico, se a gente comer hoje, se a gente, sei lá, pegar uma maçã hoje do supermercado,
morder, não lavar, não é amanhã que a gente vai ter, por exemplo, um câncer, né? É tudo muito silencioso ao longo do cumulativo. tempo. Então, como é algo cumulativo, as pessoas não relacionam muito causa e efeito. Mas é fato, o acúmulo de agrotóxico no organismo causa câncer. Tanto que qualquer pessoa que já teve câncer pode perguntar, consome alimentos orgânicos, não consome mais alimentos com agrotóxico. É até recomendação médica. Eu sou muito a favor do alimento natural, do orgânico, se conseguir ter plantação em vasinhos e tudo mais em casa, nossa, dê preferência ao máximo. O problema do ser humano é fazer alimentação em escala, com bilhões de pessoas, para poder satisfazer a mesa do básico todo dia. Né? E incentivo, né? Incentivo para isso também, porque eu acho que não é nem... viabilidade existe a viabilidade, mas falta o incentivo também para isso, que aí envolve outras políticas junto também, né? Denise de Oliveira Real, quando você olha para o seu próprio script, como no livro Mulheres que Fazem Acontecer, você vê quem? Uma pessoa sonhadora, que gosta de... que graças a Deus consegue ter bons relacionamentos e estar próximos a pessoas que têm a mesma visão de... como eu posso dizer? De levar, sabe, algo a mais. Eu falo que isso até é um pensamento da minha mãe, que ela diz sempre assim, é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que fazer. Então, é deixar o seu pequeno legado aqui. Você tem que fazer algo construtivo. Não importa o que, você tem que fazer. E quanto mais a gente faz esse movimento, a gente atrai essa energia. Eu acredito muito em energia e positividade. E eu acho que a gente tem que ser assim, independentemente do momento que a gente esteja vivendo. E quanto mais a gente gera esse movimento, você atrai pessoas assim próximas. E você atraindo essas pessoas e que acreditam junto com você, você gera uma corrente positiva para isso, né? Além da carga genética, biológica, natural, da transferência das gerações, onde você se vê, ainda que seja uma fração, na bancária Sueli? O que você tem dela? Da minha mãe? Ou o que você trouxe dela para ser sua história? Bom, acho que muita coisa. Da minha mãe eu trouxe... Minha mãe é uma pessoa muito boa e íntegra. Eu falo que meus pais são... eu falo que ela resgata a minha energia. Minha mãe é uma pessoa assim que não vê maldade em nada. É até irritante um pouco isso nela, porque ela não vê maldade em nada, em nada. Tanto que ela diz que nos criou, não nos criou para o mundo. Porque ela fala que a gente tem uma certa dificuldade em ver a maldade nas coisas. E realmente é um pouco difícil a gente ver isso de primeira. Então é essa visão de beleza do mundo e de acreditar no mundo que existe ainda a possibilidade de mudar e sempre acreditar. Minha mãe sempre deu ela sempre me incentivou muito em todas as minhas ideias, ela sempre estava atrás, assim, não, vai que vai dar certo, ela sempre muito incentivadora, assim. Eu acho que eu tenho essa força dela em mim, talvez. O que você gosta muito de comer? Muito de comer? Prato específico? Ou um alimento, ou... Saindo um pouco da nutrição agora, acho que por atender muito, mulherada tem muito paladar pro doce. Ok. Eu tendo a ter um paladar mais pro adocicado. Até de preparação eu gosto de preparar mais doces. Eu gosto de tudo, do saudável ou não saudável. Então meu paladar sempre tende a ir mais pro doce. Você cozinha? Cozinho. Tenho aprendido a me arriscar mais na cozinha. O teclado foi um instrumento musical que a tua mãe indicou numa determinada fase da vida. Sim. Questões sensoriais no meio.
mas você conta que ele não deu muito certo com você. A música tem algum sentido nessa sua história? Não? Depois, um aprendizado pessoal? Olha, eu acredito que foi importante, sim, esse aprendizado musical e eu gostaria de fazer isso futuramente para os meus filhos. Eu acho importante essa percepção musical. Sou muito ligada à música. Eu hoje, né, tendo, enfim, algum conhecimento sobre, eu sou muito sensorial e então tudo que envolve sons, cheiro, tudo que envolve sensorialmente, né, todos os sentidos, eu sou muito ligada e me é atrativo. Então, tudo que é música me atrai bastante, mas teclado hoje em dia, não sei se eu lembro tocar alguma coisa, talvez o bife. Dizem algumas correntes de estudos da medicina que o organismo tem uma capacidade de sintetização de alimentos em uma determinada escala. Eu menciono isso por causa da febre dos aminoácidos, das creatinas e de outros tantos elementos como os hormônios GH da vida nas academias. O que você pensa sobre o uso disso? Bom, vamos classificar então de uma forma bem específica. Ok. Existem suplementos e esteroides anabolizantes. Perfeito. E eu gosto sempre de explicar isso, porque senão vira confunde os dois. Um rolo só e todo mundo enquadra a mesma coisa e vira aquele preconceito e não é legal. Suplemento é um alimento. Inclusive, suplemento ele não é só usado para quem faz academia. Eu passo muitas vezes suplemento para idoso, que não se alimenta tão bem e precisa de um suplemento proteico, porque já está perdendo massa muscular e não come mais proteína e precisa de suplemento proteico. E vai comprar, sim, aquele potão de proteína. Esteroide anabolizante já é hormônio. E isso pode ter indicação médica ou não. O que é prejudicial é o não ter indicação médica, que aí são fins mais estéticos, né? E isso já não é nada saudável, que você pode colher malefícios, inclusive curto prazo. Suplemento com o aval de um nutricionista, de um médico, de um endócrino, extremamente benéfico. Principalmente quando é praticante de atividade física, que tem sim necessidades diferentes. Você tem uma necessidade de aporte energético mais elevado. Eu atendo atletas, um triatleta, por exemplo, que treina 3 modalidades por dia. Faz corrida, natação e bike. Ele não é igual uma pessoa que tem o seu trabalho normal, vai para casa, treina lá meia horinha de exercício. Imagina, ele tem uma necessidade energética muito alta e muitas vezes ele não consegue ingerir aquela necessidade para suprir tudo que ele gastou. Então, nesse caso, muitas vezes uma suplementação, que pode ser de carboidrato, de proteína, de aminoácido, aí vai de acordo com o ajuste que o nutricionista achar conveniente. Nunca, de forma alguma, aí já é minha visão de nutrição. Okay. Eu tiro um alimento para colocar um suplemento. Então, você não vai almoçar, vai tomar um suplemento ao invés do almoço, por exemplo. Nunca. Sempre que é possível um alimento. Quando não é possível. Mas no extremo também tem sentido, lógico que depende do hábito de cada um e dessa orientação, evidentemente. Mas de que o corpo tem o seu limite, eu citei sintetização aqui, mas de assimilação, sim. Senão solta tudo na urina. Sim. Isso de tudo. Sobrecarrega o fígado e não... Mas isso de tudo, de alimento ou de suplemento. Eu tive um caso de um paciente que estava com, enfim, problemas renais sem suplementação nenhum, por excesso de consumo de proteína via alimentar, por excesso de consumo de carne, né, e de proteína por alimentos mesmo. Então, o excesso pode vir dos dois lados. Concordo que com o suplemento é mais fácil de exceder, porque é pó. É mais fácil você errar para mais, né, do que um alimento que sacia, é sólido. Então, por isso que tem que ter ajuste, sim. E, além disso, não só os excessos, pensando em problemas de saúde, mas a assimilação. Proteína, por exemplo, né, que é o caso que a gente está citando aqui. Já é estudado que a gente tem uma absorção em torno de 25, 30 gramas no máximo
por hora. Então não adianta a gente querer colocar lá, sei lá, 50 gramas de proteína, né, não do alimento em si, mas 50 gramas de proteína de um suplemento e tomar de uma vez só. O corpo não vai absorver, vai ser dinheiro jogado fora ou sobrecarregar algum órgão. A gente está falando de vários recortes aqui, me veio um outro na cabeça, eu vou aproveitar o tempo para comentar. Falando da questão dos inevitáveis benefícios da informação das redes sociais, mas também de um enorme prejuízo dada a falta de informação, de cuidado com que as pessoas assimilam alguns tipos de conteúdos. Eu, por ser jornalista, por exemplo, fico tentando escolher adequadamente, mesmo coisas que são do meu hábito do dia a dia, de outras informações que não são necessariamente de matérias. Mas vou chegar no exemplo. Nos últimos dias, por exemplo, eu recebi com insistência um link, que certamente é patrocinado, de um médico de origem oriental, que teria um estudo, só para chegar no fato em si, que é o que importa, de que não tem nada a ver de comer de 3 em 3 horas, o melhor é o jejum. Eu estou dizendo isso por causa desses modismos, inclusive de conteúdos, que nos abastecem com informação e muita desinformação o tempo todo. Sim. Ao invés de buscar orientação do risco disso no dia a dia. E aí você tem isso para comida no dia a dia. Olha, eu lembrei daí de não tomar mamão e leite na infância, que era uma questão só cultural da avó. Você chega com muita informação truncada lá no seu consultório? Muita. Eu entendo assim, pra gente já é complicado, mas como a gente tem os filtros, né? Você já olha, nem assimila aquilo. Mas eu imagino o bombardeio de coisas que é para uma pessoa que não é da área. E como é complicado ter um crivo do isso daqui, ok, isso eu assimilo, isso não. Nossa, eu imagino o quão complicado deva ser isso. E isso, falando do jejum, ou de 3 em 3 horas, tenha só uma frase assim em mente, né? Meu organismo é único, então não existe uma verdade absoluta. É igual eu falar, não, o amarelo é a melhor das cores que tem entre todas. É a minha verdade, para mim deu certo. Para você, vamos avaliar o que para você é melhor? Realmente, 3 em 3 horas não é o ideal para todo mundo. Aí eu falo que é a história do telefone sem fio, né? As pessoas vão cortando tanta informação que chega numa manchete que não se explica mais aquilo lá, né? Chega numa forma tão sintética que a frase não se explica por si só. 3 em 3 horas não é ideal para todo mundo. Eu complemento com isso. Jejum intermitente pode ser interessante para algumas pessoas. Tem que ser avaliado. As duas coisas podem ser, sim, viáveis. Isso eu posso afirmar. Denise de Oliveira Real, fazer um recorte num encontro como esse de bate-papo para transformar histórias de vida. Não dá para percorrer todas as páginas do livro, falando da citação do livro que você acaba de integrar com parte da sua história. Por isso, eu agradeço ter vindo aqui. Se você tem alguma coisa que você queira falar e eu não te perguntei, fique à vontade. Nossa, não sei, a gente falou sobre tantos assuntos que eu nem senti que eu estava sendo entrevistada aqui. Muito bom. Que bom. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço muito. Do bolinho de chuva da casa da avó, quando chovia, e ela fazia essa memória afetiva de sensação e de paladar, percorrer a vida de Denise Oliveira Real. A gente encerra o Câmara Livre e convida toda semana a comparecer aqui nas nossas trajetórias. Até o nosso próximo encontro.